Olá, terceiro ano, dando continuidade ao nosso assunto, né, de matemática financeira. Hoje vamos falar sobre juros. A gente já falou um pouco sobre juros nas aulas de educação financeira. A gente viu que juros é uma espécie de aluguel que você paga quando você tem uma antecipação de consumo. E também quando você empresta dinheiro, a pessoa, né, a instituição que recebeu o seu dinheiro, né, quando você faz o investimento, te paga esse aluguel de volta, que é a espécie de juros, tá bom? A gente também tem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos, que a gente já tratou também sobre isso, né? Juros simples, já já a gente fala sobre isso, só para a gente, né, fixar alguns conceitos. O que é o capital, né? Ou principal? É o valor do financiamento ou do empréstimo. Então, por exemplo, na compra de um carro no valor de 80 mil, uma pessoa dispõe de 50 mil. A diferença entre esses valores será financiado, ou seja, será o capital do financiamento. Então, o dinheiro que você não tem, que você pega emprestado, ou o dinheiro que você vai investir. Tá? O dinheiro que está em jogo, vamos dizer assim. Nós temos a taxa de juro, que é a razão expressa em porcentagem entre os juros pagos ou recebidos e o capital inicial em um período de tempo. Por exemplo, o financiamento de um carro é o de 30 mil. Será saldado após um mês, com o pagamento de R$ 31.500, ou seja, um juros de 1.500 em um mês. Assim, a taxa de juros é dada por 1.500 dividido por 30 mil, que é os juros sobre o capital, que é igual a 0,05, que representa 5% ao mês. E o tempo, que é o período considerado na aplicação ou no financiamento. Tá? Essas são as três vertentes que a gente precisa saber. Juros simples, a gente conhece como juros não capitalizados. Basicamente, ele é o mesmo valor fixo de juros que você vai pagar até o final, até você saldar. Então, por exemplo, nós temos aqui uma dívida de 10 mil com uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, essa pessoa vai pagar R$ 100 de juros por mês durante 5 meses. Então, ó, R$ 100 no primeiro, R$ 100 no segundo, R$ 100 no terceiro, R$ 100 no quarto. No final, depois de 5 meses, ela vai estar devendo 10.500, tá? Esses juros, ele é bem legal, porque a gente paga menos, vamos dizer assim. Ou, olhando numa outra perspectiva, se a gente está investindo, ele não é tão legal assim. Então, assim, né, os juros por Sônia, que é o exemplo que está dando aqui, ela vai pagar R$ 500 de juros no total, né, desse financiamento aqui. Então, observe que o juros simples, a taxa incide sempre sobre o valor inicial do empréstimo, né, sempre sobre 10 mil. O valor de R$ 10.500 pago após 5 meses, a gente chama de montante, né, que é o valor do capital mais os juros, ou de valor futuro. Essa situação, né, recebe o nome de juros simples ou capitalização simples, ou juros não capitalizados. Nesse caso, os juros calculados no fim de cada período não são acrescidos no capital para calcular, né, os juros do período seguinte. Então, poderíamos ter calculado os juros, né, dessa situação por meio de uma expressão matemática que a gente chama de CIT. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Lembrando que essa taxa aqui a gente precisa dividir por 100, bonitinho, né? Não bota em porcentagem, pelo amor de Deus. Então, a gente diz, né, que a taxa aí, durante T períodos, são constantes e nós temos os juros aí, né, fixo. Então, todo mês, sempre o mesmo juro. Então, como eu falei para vocês, os juros, né, é calculado assim e o montante, a gente diz, né, que é o capital mais os juros. Só que os juros, a gente tem essa formulazinha aí, né, capital, então o juro a gente sabe que vai ser igual ao CIT, né? Como a gente tem capital dos dois lados, a gente pode botar em evidência. Então, a capital vai ser igual a 1 mais IT. Então, a gente pode ter essa formulazinha aqui para a gente calcular o montante. Ok? Coisas interessantes sobre os juros simples. Vamos lá. A taxa de juros e o tempo devem estar em unidades compatíveis. Por exemplo, se a taxa for diária, o tempo deve ser expresso em dias. Se a taxa for mensal, o tempo deve ser expresso em meses, e assim sucessivamente. A taxa de juros e o tempo são proporcionais. Por exemplo, uma taxa de 10% ao mês equivale a uma taxa de 20% ao bimestre, que é o período de 2 meses, e 120% ao ano. Então, ela é proporcional. Os montantes obtidos em uma aplicação a juros simples no fim de cada período formam uma progressão aritmética. Por quê? Porque todo mês você vai somando sempre o mesmo valor, é constante.
O gráfico a seguir mostra que o montante em função do tempo é uma reta crescente, pois se trata de uma função polinomial do primeiro grau do tipo, né, que é dada por essa formulazinha aqui que a gente escreveu, tá bom? Então, nós temos aí m em função do tempo. Essa foi a aula de juros simples, a gente já tinha discutido bastante. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, gente. Tchau, tchau.